Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, terminaremos a nossa semana com o Salmo de número 116. Esse Salmo nos diz que Deus é misericordioso e é compassivo. Vamos meditar os Salmos nos versos de 1 a 9. Ele diz assim: Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram e as angústias da sepultura vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor: livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você. Pois tu me livrastes da morte e livraste os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Esse salmo não aparece o nome do autor dele. Os comentaristas bíblicos do livro de Salmos, especialmente Charles Spurgeon, ele diz que provavelmente esse salmo tenha sido inspirado na saída do povo da terra do Egito, pelas coisas que ele fala. Então, é um salmo de alegria, é um salmo de regozijo. E nesse salmo, a gente vê nos versos 1 e 2 que o salmista ele fala do presente, do passado e do futuro. Ele diz o seguinte: no presente, eu amo o Senhor, está no verso de número 1. Eu amo o Senhor. O passado, porque o Senhor me ouviu. E o futuro, no verso 2. Eu o invocarei toda a minha vida. Essa é a nossa prática de oração. Eu amo o Senhor porque eu oro ao Senhor e Ele ouve as minhas orações. Todo cristão, toda pessoa que tem intimidade com Deus, ele tem orações respondidas. Orações coisas que ele pediu ao Senhor, que ele clamou ao Senhor e que Deus ouviu, porque Deus é um Deus que ouve a nossa oração. E quando nós temos as nossas orações respondidas, nós amamos mais ao Senhor e temos sempre esse compromisso de invocar ao Senhor. No verso 1, nós temos uma declaração de amor: eu amo o Senhor. No verso 2, nós temos uma promessa: eu invocarei o Senhor durante toda a minha vida. Ou seja, temos aqui não só uma declaração de amor, mas também uma promessa. E no verso 9, uma decisão. No verso 9, o salmista diz: eu andarei diante do Senhor na terra dos viventes. Isso é fundamental na nossa vida. Nós precisamos entender isso, que nós amamos ao Senhor, nós invocamos ao Senhor e nós temos um compromisso de andar na presença do Senhor. Certa feita, Jesus falou aos discípulos: olha, todas as pessoas estão me abandonando, vocês também vão me abandonar? E Pedro disse: Senhor, para que iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, nós não temos outro lugar para estar além da presença de Deus. E mais, não tem outro lugar onde queremos estar, porque nenhum lugar é tão bom quanto estar na presença de Deus. E ainda nesse salmo, a gente vê nos versos de 3 a 5 a história de uma alma provada. Uma alma provada, ele diz no verso de número 3, ele faz questão de dizer onde eu estava. E ele diz: as cordas da morte me envolveram, a angústia da sepultura vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Ou seja, onde eu estive? Eu estive na tristeza, eu estive à beira da morte, como Davi diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, era ali que eu estava. No verso 4, ele mostra o que eu fiz nessa situação. Clamei ao Senhor: livra-me, Senhor. Eugene Peterson tem uma frase, ele diz o seguinte, que o desespero humano é o limite da atuação de Deus. Quando estamos desesperados, a gente clama com tanta força que Deus ouve a nossa oração. E o verso 5 nos mostra o que o salmista aprendeu com isso. Ele esteve na sombra da morte,
Ele orou e olha o que ele aprende, o verso 5. Ele aprendeu que o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Que esse Deus misericordioso e compassivo esteja com você neste final de semana. Domingo, 19 horas, no YouTube PIC Taguatinga, temos o nosso culto online. E segunda-feira, 19 horas, estarei de volta para mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. Um ótimo final de semana. Fique em paz, que Deus te abençoe e até lá.